Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Dando continuidade então ao estudo de 2 Coríntios, nós estamos agora no capítulo 7. Para você entender o primeiro versículo do capítulo 7, seria legal você ler o capítulo 6 a partir do versículo 14. Porque o primeiro versículo do capítulo 7 é uma conclusão daquilo que está sendo dito no final do capítulo 6. Realmente é uma conclusão, assim, na minha opinião, eu não colocaria esse primeiro versículo do capítulo 7 como versículo 1, mas colocaria ele como versículo 19 do capítulo 6, porque ele está concluindo o raciocínio de Paulo, né? Paulo está falando assim, olha, vocês, no versículo 1 de 7, está dizendo assim, ó, tendo, pois, ó amados, tais promessas. Quais promessas eram essas? Você vai ler o 16, 17, 18, são essas promessas. Deus habitará entre vós, né, andará entre nós, né, será o nosso Deus, ele vai nos receber, ele vai ser o nosso Pai, nós seremos filho dele. Então, é isso que o versículo 1 é uma conclusão daquilo que ele está dizendo no versículo 16, 17, 18. A partir do 14 seria legal você ler. Então, é uma conclusão, né? Então, e aí ele vai dizer o seguinte: tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Ele está falando assim, olha, busquem a santidade, sabe? Se desviem do mal, busque purificar de toda impureza. E para você ter uma ideia mais abrangente a respeito disso que Paulo está dizendo, você precisa ler a primeira carta aos Coríntios, porque é uma carta também assim que vai pontuar alguns erros ali doutrinários, alguns pecados que estavam tendo naquela igreja, divisão, briga, filho saindo com a esposa do pai, né, com a madrasta, uma arrogância espiritual ali. Então, tinha várias coisinhas ali que estavam acontecendo em Corinto e Paulo está pontuando. Então, ele fala assim, olha, se purifiquem das impurezas, tanto na carne como no espírito, e aperfeiçoem na santidade, no temor de Deus. Então, ele está falando, ó, busque a santidade, né? A palavra do Senhor vai dizer assim, ó, sem santidade ninguém verá a Deus. Então ele está falando, busque a santidade. E viver a santidade, meu querido, é obedecer o Senhor, obedecer a sua palavra, obedecer a lei do Senhor. Ah, então eu preciso obedecer a lei para ter salvação? Não, não preciso obedecer a lei para ter salvação, porque a salvação é de graça, né? A graça nos alcança mediante a obra redentora de Cristo Jesus naquela cruz. Nós temos fé que aquilo nos redimiu dos nossos pecados e nos trouxe salvação. Ok? Beleza, ok. Só que a santidade, hoje você vive e obedece à lei do Senhor, você vive uma vida em santidade, você vive debaixo da lei do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, não para receber, obter salvação, mas porque você ama a Deus. Se você ama uma pessoa, você, eu amo a minha mãe e o meu pai, então eu vou obedecê-los. Desde que isso não fira, lógico, o evangelho de Cristo, eu vou obedecê-los. Então, quando ele fala viver em santidade, é você obedecer a Deus, não porque você terá salvação, mas porque você ama Ele. Então, meu querido, se você não anda em santidade, talvez você não ama o Senhor o suficiente. Amém? O versículo 2, ele começa dizendo assim, olha, acolhei-vos em vossos corações. Acolhei-vos em vossos corações, ou seja, acolhei-nos em vossos corações. Então, ou seja, ó, nos ame, por favor. Abra o coração de vocês. É o que ele já havia dito. Paulo já havia dito no capítulo 6, versículo 13, que diz o seguinte, olha, ora, como justa retribuição, dilatai-vos também vós, como justa retribuição. Nós estamos amando vocês. Né? O versículo 11 e o versículo 12 vai mostrar o amor de Paulo para com aquele povo. Ó. E da mesma forma que eu estou amando vocês, por favor, me ame. Né? Abra o coração de vocês para nós. E esse versículo 2 do capítulo 7 diz a mesma coisa. Ó, acolhei-vos em nossos corações, em vossos corações. Né? Abra o coração de vocês, né? Nos amem, da mesma forma que nós temos amado vocês, nos ame. E Paulo está falando isso e ele justifica o porquê. Por que vocês têm que... Porque, olha, ele segue esse versículo justificando. Olha, nós nunca fizemos mal para vocês. É mais ou menos isso que ele está dizendo assim. Por que vocês não nos acolhem no coração de vocês? Por que vocês não nos amam? Nós nunca tratamos com injustiça vocês. Nós nunca corrompemos ninguém. Nós não exploramos ninguém. Né? E se você ler Atos 18... né, versículo 2, 3 ali, começa do 1, que você vai perceber que Paulo ele se encontra com Áquila, que é natural de Ponto, e a sua esposa Priscila, e eles têm ali um vínculo, eles acabam morando juntos porque eles
eles têm a mesma profissão, eles fabricam tendas. Então, Paulo está dizendo assim, ó, eu não exploro vocês. Eu não exploro porque eu trabalhei, né? Eu nunca corrompi, nunca pedi dinheiro aí, nunca fiquei tentando explorar a vida de vocês, tentando viver às custas de ninguém. Eu sempre trabalhei, né? Paulo, se você ler o capítulo 18 de Atos, você vai perceber que vai chegar um momento que ele para de trabalhar. Quando? Quando chegam os seus discípulos. Provavelmente aquele pessoal deve ter trazido ofertas de outras igrejas para que Paulo pudesse sustentar e então ter mais tempo para compartilhar o evangelho de Cristo em Corinto. Então Paulo só deixa de trabalhar a partir do momento que chega o pessoal com as ofertas, com o sustento ali para ele, acredito eu, né? Então, o versículo 2, ele cobra novamente o amor, assim como no capítulo 6, versículo 3, ele cobra o amor, ele cobra novamente o amor aqui, e ele justifica. E se você lê a Bíblia ali, lê 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai perceber também que Paulo, ele sempre está justificando o amor dele, justificando a sua conduta, mostrando que a vida dele era um testemunho de Cristo, né? Se você ler 1 Coríntios 4, 3, 1 Coríntios 9, 2 Coríntios 1, 12, 2 Coríntios 4, 2, 2 Coríntios 6, do 3 ao 10, né? Entre outros versículos que você vai encontrar aí dentro de 2 Coríntios, né? E 1 e 2 Coríntios. Você vai perceber que Paulo sempre está justificando através da sua conduta. Olha, a minha vida, o testemunho que eu tenho de vida, corrobora para que vocês nos amem, e vocês não estão nos amando. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. O versículo 3, ele diz o seguinte: não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos, né? O versículo 3, ele está falando assim, olha, eu amo vocês. Mais uma vez, é uma expressão do amor de Paulo, né? Que vai ali, é uma continuação, né? E assim como ele já disse no versículo 11, o versículo 12 do capítulo 6, se você ler lá, né, você vai perceber que Paulo está falando que ama aquele povo, né? Então, no versículo 3 aqui de 2 Coríntios 7, ele também está dizendo, olha, o que eu estou falando para vocês, para você nos acolher no coração de vocês, porque a gente não fez nada de mal, não é para condenar vocês, é para que vocês estejam alerta, ó, presta atenção nisso, né? Porque eu já disse para vocês que eu amo vocês, a ponto de morrer por vocês, né? Em João 15, 13 vai dizer assim que não existe amor maior, Jesus Cristo está dizendo, né? Não existe amor maior do que daquele que dá a vida pelo amigo, né? Então Paulo está dizendo, olha, eu amo vocês a ponto de morrer por vocês. Morrer e viver, né? Ele diz assim, olha, está em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. E aqui esses juntos morremos e vivemos também dá margem para duas interpretações, e eu quero trazer aqui para vocês, meus queridos, ó. Na minha Bíblia aqui, na Ara, versão Ara, está dizendo morremos e vivemos, não está dizendo morremos ou vivemos, e nem está dizendo vivemos e morremos, porque seria natural nós falarmos assim, olha, estamos juntos com vocês, viu, pessoal, ó, porque nós vamos viver junto, nós vamos morrer junto, geralmente é assim, né? Vivemos juntos e morremos juntos. Mas Paulo está dizendo o contrário, ele está dizendo assim, ó, morremos juntos e vivemos juntos, né? Por quê? Porque eu entendo que Paulo podia estar falando a respeito de duas coisas. Morrer naturalmente e ressuscitar com Cristo e viver eternamente. Então ele morre e vive, né, num processo natural, né? Morrer nessa carne e ressuscitarmos com Cristo e vivemos a eternidade. Mas também pode estar falando a respeito de morrermos espiritualmente, morremos para nós mesmos, morremos para nossa carne, morremos para os nossos desejos, para as nossas, para mim mesmo, tomar minha cruz e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Ressuscitar em Cristo Jesus nesse momento, não ressuscitar em Cristo Jesus, não é ressuscitar a ressurreição da carne, mas a do espírito, né? Eu morro espiritualmente e nasço de novo. E vou nascer de novo. Então tem essas duas opções nesse versículo 3. O versículo 4, né? Paulo sempre foi sincero com aquele povo de Corinto, né? Confiava neles, né? E ele tinha orgulho daquele povo, de tudo aquilo que a semente que ele plantou, tudo aquilo que ele semeou naquele lugar, estava tendo fruto. Então ele tinha um certo orgulho aqui, entre aspas, né? Um orgulho de ver aquele povo crescendo.
Só que ele diz o seguinte: muito grande é a minha franqueza para convosco e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. E aqui uma curiosidade, né? Ele começa dizendo assim: olha, eu me glorio por vossa causa. Se você ler 1 Coríntios capítulo 1, você vai ver que ele realmente está muito feliz com aquele povo, com a transformação, né? Os dons do Espírito se manifestam entre aquele povo, né? Só que na segunda parte desse versículo 4, ele diz o seguinte: em toda a nossa tribulação, né? Ele diz em toda a nossa tribulação. E se você ler 2 Coríntios 1, capítulo 1, você vai perceber que ele vai falar a respeito do consolo e do conforto na tribulação. Então, a primeira parte do versículo 4, você lê 1 Coríntios 1, e a segunda parte do versículo 4, você lê 2 Coríntios 1. 1 Coríntios 1 e 2 Coríntios 1, né? Então, primeira parte e segunda parte desse versículo, você vai perceber que casa certinho, né? E aqui a nossa tribulação podia ser a tribulação que ele enfrentava diariamente por conta do Evangelho, por conta de Jesus Cristo, mas também podia ser a nossa tribulação, o problema que ele estava enfrentando com aquele povo mesmo. Porque, versículo 5, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. O versículo 5, meus queridos, se você ler 2 Coríntios 2,13, o versículo 5 é uma continuação de 2 Coríntios 2,13, né? Vou ler aqui para você. O que acontece lá Vou ler a partir do versículo 12. 2 Coríntios 2, 12 e 13. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito, por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Então, Paulo estava em Troade, abriu-se uma porta ali para ele pregar o evangelho, mas ele não estava se sentindo bem, não sentiu paz no espírito dele, então o que ele faz? Ele vai para a Macedônia. Esse é o versículo 12 e 13 de 2 Coríntios 2. Vamos lá para 2 Coríntios 7 e 5. Ele sai de Troade e vai para a Macedônia. No versículo 5, ele chega na Macedônia. Ele diz o seguinte, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Ou seja, 2 Coríntios 2, 12 e 13... ou melhor, o versículo 5 de 2 Coríntios 7 é uma continuação de 2 Coríntios 2, 12 e 13, né? E Paulo, agora falando sobre o versículo 5 especificamente, Paulo acha que chegando na Macedônia ele ia encontrar Tito, mas ele não encontrou de cara. Chegou na Macedônia, Tito não estava lá. Então ele enfrentou ele foi atribulado, ele achou que chegando lá ele teria essa paz, essa tranquilidade, essa paz de espírito que ele estava procurando, que ele estava tentando ter em Troade para pregar o evangelho. Então ele vai para Macedônia, fala, vou para lá porque eu não estou bem, preciso falar com Tito. E ele achou que chegando na Macedônia ele ia encontrar Tito e não encontra, né? Então ele fala assim que ele continua sendo atribulado, lutas por fora, que eu entendo, lutas por fora deve ser perseguição, apedrejamento, prisões, né? Pessoal xingando ele. Eu imagino que seja isso, lutas por fora e temores por dentro. O que são os temores por dentro? Eu acredito que Paulo estava preocupado com a resposta daquele povo de Corinto, né? Quando o Tito chegasse, o que será que aconteceu lá? O que está acontecendo lá? Será que eles estão bem? Será que não estão? Será que estão chateados? Será que estão tristes? Então Paulo estava com esses temores, né? Será que eles vão obter salvação? Será que não tem mais salvação? O pessoal lá se desviou do caminho de Deus. Então ele estava com essa angústia dentro dele, essa angústia, né? Por conta dessa oposição que havia em Corinto, por conta da carta que ele havia enviado, uma carta mais severa, né? Por conta da forma da resposta, qual seria a resposta, né? Qual seria a reação daquele povo em relação a essa carta, né? E uma observação, aqui nesse versículo 5 de 2 Coríntios 7, se encerra então a defesa de Paulo, né? A justificativa de Paulo, né? O argumento de Paulo em seu próprio favor, provando que a sua vida era testemunho de Jesus Cristo, né? Ele vivia para a glória de Jesus Cristo. Se você ler a partir dos 2 Coríntios 14 até 2 Coríntios 2, 14 até 2 Coríntios 7, 5,
você vai perceber que o texto basicamente está falando sobre a relação de Paulo, né, as tribulações dele, aquilo que ele enfrentava, as suas experiências, como era a sua conduta, seu testemunho. Basicamente é isso que Paulo está dizendo entre 2 Coríntios 13 até 2 Coríntios 2:13 até 2 Coríntios 7, versículos 5, 6 aqui. Então, aqui se acaba o argumento, assim, e se encerra essa defesa que Paulo estava fazendo por si próprio, né? Versículo 6, versículo 7, então aqui sim Paulo encontra Tito e isso gera um alívio no coração dele, né? Com a chegada de Tito e as boas notícias, Paulo descobre que Corinto não estava se desviando, né? Que na verdade eles amavam a Paulo, que eles permaneciam no caminho de Deus, não estavam contra Paulo, mas estavam a favor de Paulo, né? Quando nós lemos 2 Coríntios 2, versículo 5, você vai perceber que havia alguém lá que estava com alguns problemas e provavelmente eram problemas pessoais com Paulo ali, e eles punem esse cara, né? Então, ele percebe que não tem problema mais lá não, tá todo mundo caminhando debaixo da vontade de Deus, caminhando segundo a vontade do Pai, crendo em Jesus Cristo, vivendo em comunhão, adorando a Jesus Cristo, servindo uns aos outros. Então, Paulo tem esse alívio, no versículo 6, versículo 7, é esse alívio de Paulo, né? Versículo 8, versículo 9, diz o seguinte: porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque foste contristados, mas porque foste contristados para arrependimento, pois foste contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Então, Paulo, o que eu entendo assim, ele devia estar apreensivo quanto à resposta daquele povo, como eu já disse, né? Ele devia estar assim, angustiado. Nossa, será, como é que foi? Como é que eles receberam aquela carta? Será que eles entenderam que eu escrevi aquilo para o bem deles? Ou será que eles levaram, né, para um lado mais pessoal, tal? Mas essa carta severa, né, que Paulo está falando, vejo que aquela carta vos contristou, no versículo 8, é uma carta escrita entre 1 Coríntios e 2 Coríntios. Não é nem 1 Coríntios nem 2 Coríntios, mas é uma carta que está entre essas duas cartas. E essa carta a gente não tem, ela se perdeu, nós não temos ela, né, pelo menos eu nunca achei. Mas é uma carta que se perdeu, uma carta um pouco mais dura. Então, Paulo estava apreensivo a respeito dessa carta. Será que como eles haviam recebido ela, né? Qual seria a reação daquele povo, né? E no versículo 8 ele diz assim, olha, eu não me arrependo dessa carta. Por que ele não se arrepende? Porque essa carta trouxe mudança na vida daquele pessoal. Mas ele disse, ó, embora eu tenha me arrependido. Por quê? Porque ela trouxe tristeza para aquele povo. Trouxe tristeza, mas foi por um breve tempo. Então, entre aspas, assim, ele se arrependeu porque causou tristeza no coração. Ninguém quer causar tristeza no coração de ninguém. Ninguém deseja fazer o outro ficar triste, né? A não ser que você seja muito ruim mesmo, né? Isso aqui, não, quero ver que cara comeu o pão que o diabo amassou por causa disso que ele fez pra mim. Meu querido, então você nem cristão né? A vingança pertence a Deus. Você tem que amar o teu próximo, amar o teu inimigo, desejar o bem dele, orar para que Deus toque o coração dele, para que ele encontre salvação. Porque assim como ele não é merecedor da salvação, nós também não somos merecedores, né? Então Paulo ele se entristece, ele se arrepende, porque aquela carta ele sabia que ia trazer tristeza. Mas graças a Deus foi por um breve tempo. Porém, ele diz que não se arrepende, porque aquela carta trouxe tristeza segundo Deus, né? Então, eles foram contristados, eles se entristeceram para o arrependimento. É isso que Paulo está dizendo aí no versículo 8 e no versículo 9. E o versículo 10, que é a continuação do versículo 9 ali, né? Eu vou ler a segunda parte do versículo 9 e versículo 10. Pois fostes contristados, mas porque foste contristados para arrependimento, pois foste contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. E aqui que é algo interessante, né, que se iniciou nesse versículo 9 e concluiu no versículo 10. Uma coisa que nós nem temos ideia, muitos de nós nem temos ideia.
Deus deseja que nós sejamos felizes? Sim, Deus deseja que nós sejamos felizes. Todo tempo? Não, não todo tempo. Porque Deus deseja, existe uma tristeza que Deus deseja que ocorra conosco. Qual tristeza que é? A tristeza que gera um arrependimento, a tristeza que gera mudança, a tristeza que gera transformação na nossa vida. Então existe uma tristeza que Deus deseja, existe uma tristeza segundo Deus. É essa tristeza que gera arrependimento. Há uma diferença da tristeza do mundo e a tristeza segundo Deus. A tristeza do mundo gera a morte, a tristeza segundo Deus gera arrependimento. Então, meu querido, Deus quer te ver feliz? Quer te ver feliz, mas muito mais Ele quer te ver arrependido para que você obtenha salvação, para que você encontre salvação através da graça dele. Mais do que você ser feliz nessa terra, Ele quer te ver na eternidade, onde não vai haver mais tristeza, nem choro, nem ranger de dentes, não vai haver mais lágrimas, né? Então, é isso que Deus deseja. Mais do que você ser feliz nessa terra, Ele deseja estar com você na eternidade. Então, Ele quer te ver feliz sim, na eternidade. Mas hoje Ele também deseja que você se entristeça para arrependimento. Amém? O versículo 11, Paulo pontua que a tristeza, segundo Deus, produz nos coríntios, né? Então, o versículo 11 é só a pontuação de que essa tristeza que Deus deseja, segundo a vontade de Deus, segundo Deus, ela produz, ele pontua algumas dessas reações, né? E ele diz assim, olha, que defesa, que indignação, que temor, que saudades e que zelo, que vindita, em tudo deste prova de estardes inocentes neste assunto. Ou seja, essa tristeza causou isso, causou toda essa reação naquele povo, né? Uma defesa, uma indignação, um temor, uma saudade de Paulo, né? E um zelo, um cuidado com ele e uma vindita. Vindita é um desejo de ver a justiça sendo feita, né? E quando nós lemos 2 Coríntios 2:5, você vai perceber ali também que houve sim uma punição para aquele homem, houve uma punição para aquela pessoa que se levantou ali, né? Que se levantou provavelmente contra Paulo, contra algum dos seus enviados, né? E ela foi punida e Paulo pede para que eles amem, perdoem essa pessoa e amem essa pessoa, né? Ele vai falar assim, basta a punição de deixa eu ver aqui. Basta-lhe a punição pela maioria, no versículo 6 do capítulo 2 de 2 Coríntios. Basta, ó, gente, agora, ele diz o seguinte no 5, ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Ou seja, olha, gente, então houve uma punição, houve uma transformação, houve uma mudança, e Paulo, ele diz que essa carta gerou tudo isso, né? Então ele fica feliz por isso, porque eles buscaram uma transformação. Versículo 12, Paulo ele justifica o porquê dele ter enviado e escrito aquela carta severa, né? Ele diz o seguinte, versículo 12, portanto, embora você tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, ou seja, não foi por causa da pessoa que causou todo o mal, né? Do ofensor, né? E aí eu quero só pontuar algo, meus queridos, que alguns teólogos, eles dizem que esse cara pode ter sido aquele cara de 1 Coríntios 5, do 1 ao 5, né? Que é aquele capaz que dormiu com a esposa do pai dele, né? Com a madrasta, provavelmente. Não é esse rapaz incestuoso, eu acredito que não seja ele, porque toda essa indignação de Paulo, toda essa tristeza e a carta, não parece se tratar de um pecado de prostituição, lascívia, alguma coisa nesse sentido, mas parece se tratar de uma ofensa à reputação de Paulo, ou algum enviado de Paulo. Parece se tratar mais a respeito disso, né? Porque Paulo ele fica feliz porque o pessoal defende ele lá, né? Então a impressão que eu tenho não é que foi um pecado desse, assim, alguém matou alguém roubou alguém, mas não, era uma questão pessoal com o apóstolo Paulo, provavelmente, né? Ele diz isso no versículo 12, eu não mandei a carta
por causa daquele que fez mal e nem por causa daquele que sofreu o agravo. Ou seja, ele não está mandando a carta por causa dele também, né? Porque, eu sofri com esse cara. Né? Porque ele diz lá em 2 Coríntios 2,5 que fez mal para ele, né? Deixa eu só ler novamente lá, 2 Coríntios 2,5, ele diz assim, olha, ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim. Então ele ficou triste com a situação. Não foi por causa do ofensor que Paulo escreveu a carta, e nem por causa do ofendido, que pode ter sido ele ou pode ter sido algum enviado, né? Como Timóteo, Erasto, né? Quando nós lemos ali Atos 19, 22, diz que Timóteo e Erasto foram à Macedônia. Macedônia é a região norte ali da Grécia, então não é a região de Corinto, mas provavelmente eles podem ter descido a Acaia, ido a Corinto, e ali terem sido ofendidos por essa pessoa, né? Ou então recebido alguma palavra para entregar para Paulo, uma palavra de ofensa a Paulo. Então, Paulo está justificando aqui, não escrevi por conta do ofensor, da pessoa que ofendeu a gente, e também não escrevi por conta daqueles que foram ofendidos por essa pessoa. Então, por que Paulo escreveu a carta? E aí ele vai dizer ali, né, que mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Ou seja, foi para que eles percebessem que eles são solícitos com Paulo. Eles são dedicados a ele, eles amam a Paulo. Né? Então foi para que isso se manifestasse de dentro deles. Né? É por isso que ele escreveu a carta, não por causa do ofensor, nem por causa do ofendido, mas para que o amor deles se manifestasse em relação a Paulo. O versículo 13 e o versículo 15, eu vou resumir aqui rapidinho, né? Eu acredito que Tito ele deva ter chegado... Vou ler aqui primeiro, ó. Foi por isso que nos sentimos confortados e, acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Eu acredito que Tito, quando ele chegou, deva ter chegado a Corinto angustiado, assim, sabe? Com medo daquilo que ele ia enfrentar naquele lugar, porque provavelmente Paulo, ele vai dizer ali no versículo 14 que ele se gloriou, né? Ele se orgulha do povo de Corinto. Ele fala isso para Tito, né? Que ele deve ter falado bem, elogiado o povo de Corinto, deve ter falado bem daquele povo, mas ele deve ter falado, olha, seguinte, vai lá, porque eu mandei uma carta, tá tendo muito problema lá, tem algumas pessoas se levantando, tem alguma rebelião ali, mas vai lá, essa carta aqui é dura, mas eles precisam ouvir, é necessário. Eu mandei uma carta, eles precisam ouvir essa carta, precisam ler essa carta. Então vai lá, Tito. Então vê o que está acontecendo e me traz a resposta. Então eu acredito que Tito deva ter chegado lá em Corinto angustiado, porque ele sabia o que estava acontecendo ali em Corinto, sabia daquela carta, sabia da posição que estava ocorrendo naquele lugar, né? Então ele estava indo lá para obter informação e levar para Paulo, pós essa carta severa, né? Qual foi a reação do povo depois dessa carta? Então, Tito deve ter chegado angustiado. Então Paulo fala assim que ele ficou feliz porque Tito chegou e ele se sentiu confortado, mas e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Ou seja, ele ficou feliz porque ele foi consolado, mas ele ficou muito mais feliz porque Tito estava indo lá. Então, eu acredito que Tito estava indo meio com medo e ele foi consolado também. Ele saiu de lá feliz, ele saiu de lá alegre por conta da transformação que houve naquele lugar, né? O versículo 14, como eu disse, né? Paulo ele elogiou aquele povo de Corinto, e eu acredito que ele também deve ter alertado a respeito da oposição, das estratégias, a difamação, a provável rebelião. Então, é o que diz o 14, porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. Então, assim, olha, Tito foi lá, sabia que estava tendo toda aquela situação, porém Paulo, ele deve ter falado muito bem, elogiado aquela cidade, mas porém deve ter falado algumas coisas que estavam acontecendo, como eu já disse aqui. No entanto,
prevaleceu a verdade de Paulo, né? Aquele povo, os elogios que Paulo havia feito à cidade de Corinto, né? E isso alegrou o coração de Paulo, porque Tito chegou lá e falou, não, realmente, esse pessoal aqui é um pessoal bom, né? Esse pessoal aqui apesar de toda a situação que eles estão enfrentando, é um pessoal de Deus, é um povo de Deus, né? No versículo 15 diz o seguinte, e o seu entranhável afeto de Tito cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebeste com temor e tremor. Então, por conta de toda essa resposta, né, de Tito, quando chegou lá, né, então Tito começou a amar mais e mais aquele povo, né, porque viu que realmente os elogios de Paulo não eram em vão, realmente aquele povo era um povo de Deus. O versículo 16 é a alegria de Paulo, né, e também eu acredito um certo alívio, né, pois a verdade do Evangelho de Cristo prevaleceu naquele lugar, na igreja de Corinto, e não permitiu que o povo se desviasse dos caminhos de Deus. Amém, meus queridos? Esse é o estudo de 2 Coríntios 7. Espero que você tenha entendido. Se acaso ficou alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco, que a gente pode estar, sei lá, tirando essa dúvida, ou então você vai me botar em dúvida também, e a gente vai pesquisar junto para ver se a gente consegue compreender o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.